A política está mais perto e é mais concreta para as pessoas nos municípios. É neles que começam a nascer a sociedade civil e a força social para construir movimentos, definir prioridades e políticas públicas. Hoje, as profundas crises de nível nacional, política, institucional e econômica, somadas à recente ruptura democrática, abalam o país, desgastam a participação social e ajudam a criminalizar a política em favor de interesses nada republicanos. Por outro lado, e em boa medida a partir do nível local, estudantes, trabalhadores, mulheres, negros, LGBTs, movimentos das periferias urbanas e do campo avançam na organização e na luta para manter direitos e conter retrocessos. A participação social direta pode ajudar na reconquista e na radicalização de nossa jovem e já ameaçada democracia? Essa é a conversa que começa agora no Melhor e Mais Justo. Olá, bem-vindo ao Melhor e Mais Justo. Para falar sobre esse assunto estão aqui hoje Jorge Abraão, coordenador geral da Rede Nossa São Paulo, e Genilce Gomes, cientista social e coordenadora da Escola de Formação da CMP, a Central de Movimentos Populares. Bem-vindos. Prazer. A participação social e política são direitos constitucionais, resultado de anos de luta e de mobilização de muitos setores da sociedade. O exercício desses direitos começa e ganha concretude nos municípios e até recentemente teve possibilidade de se nacionalizar nas causas comuns, como, por exemplo, em questões educacionais, de saúde, de moradia, no combate à fome e à miséria e assim por diante. Milhões de pessoas ajudaram a formular, implementar ou a fiscalizar políticas públicas em seus municípios e Brasil afora. Nesse momento, há tentativas de barrar ou mesmo de criminalizar a participação cidadã em várias dimensões. Como é que vocês analisam as possibilidades de participação social e política hoje, a partir do nível local, a partir dos municípios, a partir de onde as pessoas vivem? Jorge. Bem, primeiro dizer que é um prazer estar aqui, Tuto, Genilce, com vocês e com todos que nos assistem. Eu creio que uma questão importante da gente levantar, Tuto, é que, para chegar na questão da participação, é dizer que a gente está vivendo problemas no mundo de uma forma geral, nos países e nas cidades, que, como você bem disse, é onde nós vivemos, que são cada vez mais complexos. Nós não tínhamos vivido na história, digamos assim, de todos nós, talvez momentos em que você juntasse tantos problemas de diferentes dimensões ao mesmo tempo, porque as cidades foram realmente abrigando mais pessoas. Hoje, no Brasil, acho que as pessoas sabem, mas nós temos 85% da população vivendo em cidades. E os problemas de natureza institucional, ambiental, social, ético, esses problemas se misturam e nós acabamos muitas vezes não conseguindo resolvê-los, talvez por uma falta de visão de abordagem. Porque até agora se constituíram esses problemas porque nós temos tido uma forma de governar que eu diria que está aquém desses desafios, da complexidade desses desafios. Muitas vezes os governos têm sido centralizadores, muitas vezes não têm tido a percepção de que para você resolver problemas dessa natureza e dessa complexidade, você também precisa mudar. Isso acontece muitas vezes na nossa vida. E isso acontece com mais razão em espaços mais complexos como as cidades e como os países. Portanto, nós temos que reconhecer que a forma de governo, muitas vezes, que está sendo colocada, na maioria dos casos, são formas de governo que não estão dando conta e estão agravando esses problemas. Portanto,
é muito interessante que nós pensemos num outro modelo. E seguramente um outro modelo para enfrentar essas dimensões tem na questão da participação um dos pontos centrais. Porque você ampliar o seu diálogo, ampliar a sua escuta e estimular a participação da sociedade é um caminho central para esses processos. Porque você vai conseguir, dessa maneira, ter uma sensibilidade maior para tomar suas decisões. Eu poderia dizer assim, numa vertente de aprimorar a nossa democracia participativa, né? Isso é um desafio, eu acho que inequívoco. Enquanto nós não conseguirmos avançar nessa direção, provavelmente nós vamos estar repetindo o mesmo modelo que nos levou a esses problemas que nós estamos sendo incapazes de resolver. A participação, eu acho que ela é um ponto fundamental para a gente superar isso. Há cidades, há processos que estão sendo estabelecidos e que podem contribuir muito para isso. Há cidades que são exemplos de participação e há cidades que estão retrocedendo nesse processo. Mas eu acho que nós vamos ter tempo de falar sobre isso aqui. Durante o programa, melhor. Claro. Genil, você entra na conversa, queria também ouvir a tua avaliação sobre essa conjuntura e o papel da participação social direta, né, num cenário como o atual no Brasil, né? Então, pensando... quando a gente fala da conjuntura, a gente ainda precisa se situar nessa conjuntura, né? Porque acho que a gente viveu aí mais de 20 anos, né? Pós esse período democrático, pós-Constituição de 1988, em que a gente tinha muito clara essa questão, parece que a gente estava avançando, não é? A gente avançava na questão dos direitos, a gente avançava na questão da participação institucional, mas também da participação direta. E esse momento, então, é um momento difícil da gente se situar, né? Porque é um momento em que a gente tem a lembrança daquilo que foi, né? E a gente tem esse presente que é de destruição e a gente não sabe o futuro. E eu falo do ponto de vista dos movimentos sociais, né? E que tem como característica querer fazer parte, querer participar. E na história do país, né? A população pobre, né? A população foi excluída dos processos. Então a gente passa por períodos em que a gente tenta e quer participar. E, na verdade, em alguns momentos a gente consegue, em alguns governos, né, ou municipais, ou estaduais, ou então federais, mas que em outros momentos a participação, né, ela acaba, não é? Esse é o momento que a gente percebe, não é, que a participação ela não é possível. Né? É corte de direitos, né? É corte até de canais de participação. Então, a luta... por exemplo, você pega durante a ditadura militar, é como se os movimentos tivessem uma luta para participar. Era como se tivesse de costas para o Estado, né? Tem até essa expressão. E depois você está de frente para o Estado, porque tem um desejo de participar, né? A Constituinte foi um processo desse, não é? Lógico que foi um cabo de guerra, não é? Entre a elite, né, entre aqueles que comandam, entre as forças sociais, né? Mas os trabalhadores conseguiram coisas interessantes na Constituição, não é? E coisas que foram sendo implementadas ao longo desse período e que agora, nesse momento, nessa conjuntura, a gente vê sendo destruído. Quer dizer, aquela ideia que a gente tinha de um consenso nacional, não é? Do ponto de vista lógico que tinha um cabo de guerra, mas que os trabalhadores conseguiam tinham algumas conquistas. Nesse momento você vê, né, isso sendo destruído. Então, eu acho que pensar em participação nesse momento, institucionalmente, está cada vez mais fechado, não é? E mesmo a vontade popular, ela não tem sido reconhecida, não é? A vontade popular ela não tem sido objeto, né? Pelo menos os governos que estão aí, né? Que muitas vezes são eleitos, falando, né? Umas propostas, né? Até favoráveis, né? De melhoria e tal, mas no fim o que você vê uma vez no governo é completamente contrário, né? A gente vê questão de privatização, de corte de direitos, né? Então eu acho que a gente está num outro momento e num outro patamar de participação, não é? De organização mesmo social, né? Para que a gente consiga minimamente se reorganizar para poder manter o que a gente tem. E se você pensar hoje, a Constituição praticamente ela tem sido rasgada, né, pelos representantes hoje eleitos nesse país. Então vocês estão apontando coisas que, embora diferentes, me parecem terem alguns pontos de contato que eu gostaria de explorar para a gente começar a esquentar nosso papo aqui. Um deles é esse, quer dizer, a gente vive, é inegável,
um período de instabilidade institucional importante, instabilidade institucional que nasce de uma forte crise política e econômica, né? A gente tem, no período de redemocratização, em menos de 30 anos, dois impedimentos de presidentes da República. Um impedimento recente, 2016, bastante, no mínimo polêmico, né, para não dizer outra coisa, do ponto de vista dos trabalhadores. Houve ali um golpe parlamentar, midiático, jurídico, inclusive com participação internacional. Outros setores dizem que não, um impedimento, mas ainda assim um impedimento muito polêmico, que ajudou a desestabilizar um momento já de crise econômica e de crise política importante, com uma recessão enorme, enfim. Esse cenário que todos conhecemos, não preciso repetir, mas só para situar. Isso certamente gera um campo de instabilidades, incertezas, embaralha um pouco o jogo da democracia. E aí, ao embaralhar o jogo da democracia, os cenários ficam menos claros, inclusive para a participação e, eu diria, também para a governança, né? Para se pensar em formas de gestão, para a gente ver hoje, tanto nos municípios, né? Veremos o ano que vem nos estados e no governo federal, que tipo de efeito essa crise gerou. A gente viu certas eleições, a qualidade do debate político para constituir as representações. Na última eleição municipal, de novo um cenário confuso, embaralhado, muito manipulado por certas forças, seja da mídia, seja da política, seja da economia, né, com uma polarização muito forte, e me parece que esse cenário dificulta tanto os avanços quanto a busca de uma governabilidade, digamos, mais cidadã e mais apta, mais capaz de resolver os problemas aos quais o Jorge fazia referência. Queria ouvir um pouco de vocês nesse sentido, quer dizer, o quanto que esse embaralhamento dificulta, impede, cria obstáculos, ou ao mesmo tempo, o quanto que ele nos desafia a encontrar outros caminhos para fazer política, e aqui não só política institucional, no sentido estrito, partidário, mas fazer política como participação social, como mobilização para encontrar e resolver problemas que são problemas comunitários, de interesse público, de busca do bem comum. Jorge. Não, eu acho que essas questões que você traz, Genilson, e coloca também, fazem parte de um processo mesmo, como a gente falava aqui, em que talvez o grande desafio seja a gente reconhecer que no momento de hoje que a gente vive no país, né, é pouco provável que a gente tenha qualquer ação vinda do governo federal no sentido de ampliar os processos de participação, né? O governo federal tem uma agenda de curto prazo, não olha o país e tem na sua agenda a questão de permanência no poder. Então, o grande disputa ali é de permanência do poder. Não adianta nós nos iludirmos, não haverá crescimento econômico de maneira alguma, porque não há confiança. Quando não há confiança, você não consegue ter processos de desenvolvimento em qualquer lugar, num país, numa cidade, onde for. Então, não adianta nós termos essa expectativa. Por outro lado, a sociedade brasileira, a sociedade civil brasileira é muito rica. Então, nós conseguirmos aproveitar os espaços que existem para que a gente possa pensar em políticas de Estado que atravessem esses governos, ou esse governo, é algo que deve nos motivar. Então, os espaços que existem, não pensar no curto prazo, mas pensar em como é que a gente pode ter questões mais alongadas nesse sentido para poder estar ocupando isso de alguma maneira. Então, eu acho que, primeiro assim, essa visão de baixar as expectativas, não há que ter expectativas, eu acho, de curto prazo, mas, por outro lado, aproveitar para criar questões de longo, eu acho que é uma coisa viável que deveria nos dirigir. Em São Paulo, para dar um exemplo, tudo, para não deixar somente nas questões mais abstratas, assim, conceituais, mas a gente está observando, eu faço parte da rede Nossa São Paulo e do programa Cidade Sustentável, né? Duas iniciativas, uma que trabalha mais fortemente a cidade de São Paulo e uma que trabalha as cidades, de alguma maneira, do Brasil, estimulando essas agendas de desenvolvimento sustentável no Brasil. Mas em São Paulo a gente percebe um grau de participação da sociedade crescente.
Para vocês terem uma noção, aqui quando existe uma lei em São Paulo que obriga o prefeito a apresentar um plano de metas para a cidade. Então, desde o Kassab, o prefeito Kassab, o Haddad e o Dória apresentaram planos de metas. Isso significa eles dizerem que estão pegando a cidade de uma determinada maneira do ponto de vista da saúde, da educação, do transporte, e vão entregar de uma outra maneira. Existem muitos indicadores e você sabe quais são. Para eu dar um exemplo, para também não ficar no abstrato. Olha, nós sabemos que em São Paulo, no tema da saúde, as pessoas levam mais ou menos 82 dias para marcar uma consulta. O prefeito sabendo disso, nós sabemos em São Paulo que nós temos um déficit de creches para crianças de 0 a 3 em torno de 100 mil, o déficit é de 100 mil vagas. Se a gente sabe que isso acontece, nós sabemos em São Paulo que as pessoas levam no trânsito aproximadamente 2 horas e 50 por dia. Gastam do seu dia nisso, entre ir e vir do trabalho e nas outras questões que fazem. Se nós temos a fotografia da cidade, e existem mais de 200 indicadores, nós podemos dizer como a cidade, um prefeito pode dizer como ele vai entregar a cidade. Se ele pegou com 100 mil o déficit de creche, com quantos ele vai entregar? Se o tempo que as pessoas gastam no trânsito é tal, que medidas ele vai tomar para esse tempo reduzir? Se na questão da saúde o tempo de espera era 82, com quantos dias vai entregar? Porque são medidas de políticas públicas esse processo. Então, nós conseguimos ver melhor como avançar nisso. Quando um prefeito apresenta isso, a Rede Nossa São Paulo, nesse processo do programa, e a sociedade civil articulada, participam do plano de metas e fazem propostas. Pois no Haddad, nas audiências públicas que o Haddad promoveu, houve 10 mil propostas. A sociedade civil contribuiu com 10 mil propostas. O Dória o prefeito Dória aqui fez também audiências públicas e houve em 4 anos um aumento para 23 mil propostas nas audiências públicas recentes que ocorreram esse ano. O que isso significa? Que a população quer participar, que a população, quando tem espaço de participação, ela ocupa esse espaço. Se a gente pegar o número de pessoas que votaram por conselhos participativos, ele mais que dobrou também de uma eleição para outra. Estimular a participação não é fácil. Evidentemente que a democracia demanda você dialogar, demanda o contraditório, demanda a tolerância, demanda uma série de coisas. Mas é o único caminho para a gente enfrentar processos como esse em cidades que cada vez são maiores e é onde nós estamos vivendo. Então, o que eu diria é, em que pese o fato da gente ter um momento difícil, acho que a gente pode pensar em alongar essas questões. É um momento de combinar resistência a retrocessos, pautar propostas de avanço, porque senão nós ficamos somente nas resistências também, e nós temos que tentar pautar questões para ir para frente. Então, a combinação dessas duas coisas eu acho que é importante nós termos no horizonte para poder, de alguma forma, avançar numa questão que é fundamental para o futuro do nosso país, que é apostar na democracia participativa, ampliando os canais. Então, acho que a cidade é um microcosmo super interessante, importante para a gente exercitar isso e em algumas cidades isso já tem acontecido. Eu estava tentando dar aqui o exemplo de São Paulo, mas há outros exemplos também no Brasil. Então, um período de travessia, né? Fazer essa travessia e se fortalecer para fazer a travessia. Genilce. Então, como o Jorge estava falando, São Paulo, a gente está falando no geral, né, do Brasil, mas São Paulo é interessante a gente pensar São Paulo, né? Embora eu sei que o histórico tem sido de participação, né? Os governos anteriores, realmente, você tinha vários conselhos, mas conselhos, né? E fóruns, mesmo esses espaços, pelo menos do ponto de vista dos movimentos, eles têm sido, ao longo do tempo, muito... tem algumas críticas, né? No sentido que, por exemplo, às vezes você participa e você vai lá, discute a questão, né? Delibera sobre uma coisa, mas quando você vai participar outra vez, aquilo que foi deliberado ainda não foi colocado em prática, né? E, por exemplo, se você pega as manifestações de 2013,
as pessoas foram às ruas pedindo, né, que melhorasse a questão das políticas públicas, saúde, né, Bom, mesmo a começou pelo questão transporte, do né? transporte, né? E a resposta mesmo do governo, né, que era a Dilma, foi abrir mais para os conselhos, abrir mais a participação. Mas esse tipo de participação, ela estava, assim, até dos estudiosos, né, já estava um pouco saturada, do ponto de vista que é isso, né? Esses conselhos, na maioria das vezes, nem são deliberativos, né? São só consultivos, você vai lá, fala o que você quer, depois, né, a implementação. E aí, se a gente for pegar o caso de São Paulo, eu acho que uma coisa é essa cidade, porque eu falo sempre do ponto de vista daqueles que lutam pelo direito à cidade, né? Porque nós estamos do outro lado é uma fronteira que existe, né? A cidade não é para todos. Né? Então, desse ponto de vista, se a gente for pensar, e aí como exemplo, né, tomar a cidade de São Paulo, a gente pode ter um plano de metas, que isso está no papel, ele pode ser muito bem desenhado. Mas do ponto de vista efetivo daquilo que acontece, se a gente pegar a gestão Dória, não é? Desde a questão da saúde, né, pega a questão das creches, né, o que está acontecendo com as creches, né, o tipo de convênio, muitos convênios estão sendo cortados, a questão do aluguel, que é a proposta que você faça, alugue os espaços por um mês, né, coisa que fica inviável, né, e corta verbas, né? Então, quer dizer, tem um plano de meta muito bem traçado que o governo, né, e outra, a gente nem sabe se o Dória vai ser prefeito ou presidente, né, porque o plano dele é ser presidente. Então, desse ponto de vista, tem um plano de metas, mas isso é no papel. Uma vez, né, a realidade ela é outra, né, do ponto de vista desde a saúde, que a primeira questão que teve foi a questão de fechar as farmácias populares, e aí sim teve a participação, que aí o pessoal foi para a rua, o movimento de saúde, para poder não fechar as farmácias populares, que dizia, não, vai fazer de outra forma, mas a gente sabe que essa outra forma, às vezes a farmácia, você vai num bairro da periferia, a farmácia não está aberta. Não é? Então, o posto vai estar aberto, né? Às vezes não tem aquela grande farmácia que falava que lá que ia ser distribuído os remédios, né? Então, primeiro foi a questão da farmácia popular. Depois, a luta, a questão das creches. E agora, por último, a questão da privatização e das vendas de vários espaços aí, da Prefeitura de São Paulo. Inclusive, aí sim, né, se não tem os espaços lá e se os governantes não atuam, né, nesse sentido de ouvir a população, aí você trabalha com outras ferramentas. Por exemplo, a gente está fazendo abaixo-assinado, né, São Paulo não está à venda, que para isso a gente quer colher 160 mil assinaturas para poder colocar para o prefeito que o povo, né, organizado nos movimentos e também toda a população não está favorável a essa política dele. Os estudantes também, com a questão a Câmara Municipal em São Paulo. Então, tem essa questão. Quando se fecha, a rua é o espaço. Né? Não quer dizer que... Lógico que é mais gostoso. Quem não gosta, não é, de sentar num conselho e de discutir e decidir as coisas do conselho. Né? Isso seria o ideal da democracia, né? Que a gente tivesse os representantes eleitos no conselho, que os nossos representantes também eleitos, né, nas formas representativas de vereador, deputados estaduais, federais, nos representasse, que a gente pudesse sentar em conselho, que a gente pudesse deliberar em conselho, isso tudo seria muito bom, porque, né, você ir para a rua, e nós estamos na rua desde 2013, não é? Desde 2013, né, 2014, 2015, 2016, né? E nós estamos no campo daqueles que acham que houve um golpe, né? E esse golpe não é só um golpe do ponto de vista de tirar um partido, de tirar uma presidente, é um golpe nos direitos sociais, nos direitos dos trabalhadores, e isso afeta profundamente a vida das pessoas e afeta na cidade, não é? Porque é o posto de saúde que está sendo fechado, é o remédio que não vai ter, não é? Porque teve corte nos gastos. Então, a arena também, lógico que a luta ela vai ser nas cidades, né? Mas isso é reflexo do que está acontecendo nacionalmente. Isso não quer dizer, lógico, que a gente vai cruzar os braços e deixar, mas que a luta ela vai ser muito mais árdua do que ela tem sido até hoje. Ao contrário do que a gente vem passando do ponto de vista dos últimos anos, né? Que a gente vem num crescente do ponto de vista de achar que a gente estava no desenvolvimento, né? Que a gente ia cada vez avançar mais. Agora a gente está vendo uma destruição, quase um tsunami aí do ponto de vista, não é, do que a gente tem percebido até agora, mas que isso é um iceberg perto do que a gente sabe né, possível que vai acontecer. Não pode contar com o governo, como você falou. Então, Genilce, vocês dizem uma coisa que me aponta o seguinte, o Jorge falou assim, olha, a gente precisa de políticas de Estado. Isso. Né? Eu diria, bom, é isso mesmo, né? A instabilidade institucional que a gente está vivendo nesse momento mostra a fragilidade institucional e mostra a ausência de política de Estado aqui no seguinte sentido. Quer dizer, uma coisa é você ter políticas públicas de governos,
São programas, são ações, o governo entra e sai. Na democracia você tem um rodízio no poder e você pode ganhar um partido, uma proposta de cidade muito diferente da outra a cada 4 anos, tá certo? E aí você simplesmente para de fazer o que o outro fez para implicar a sua própria marca, ou mesmo para destruir certas coisas que foram feitas e que estavam funcionando, a despeito de estarem ou não funcionando, né? E muitas vezes com o pretexto de que você pode fazer melhor, do que você não gostava daquilo e você vai fazer outra coisa. Então a gente está vendo, o Dória está na berlinda, porque tem feito coisas que são no mínimo polêmicas. A gente viu recentemente, esses dias, o outdoor de uma obra municipal, que não é uma obra, né? É a destruição de uma obra, que é a remoção de ciclovias, que era um tipo de política que se colocava, se começou a se construir no governo Haddad, né? A gente está vendo agora uma reinauguração do Largo da Batata, que tinha sido apropriado a sua pequena área verde e tal, que a população tinha ido lá, feito horta e tal. Ele arrancou tudo, disse que não era para fazer isso, que ele ia reinaugurar, ia ser outra coisa, chamou aquilo de lixo, né? De uma certa participação. Então você tem um modo de olhar para a cidade, de pensar a cidade, que se está ao sabor das preferências do mandatário de plantão, né? A gente está frito, quer dizer, a gente viu que a gente tem um déficit institucional muito forte e a gente vai ter que construir possibilidades de melhorar as nossas instituições e começar para poder criar políticas de Estado, né? Quer dizer, que sai governo, entra governo, o cara tem que fazer, porque a política é de Estado, não é de governo, né? Não está sujeita à variação da preferência, da posição política, se é mais privatista, se é menos privatista, se é mais à direita, mais à esquerda. Determinadas coisas a sociedade pautou e elas devem continuar, né? Isso vale, por exemplo, como política de Estado no Brasil. A gente teve pelo menos uma grande política de Estado, está sob ameaça, porque inclusive as pessoas não estão habituadas a pensar em políticas de Estado, que é o SUS, né? O Sistema Único de Saúde é uma política de Estado, né? E agora sob ameaça, se ameaça privatizar o SUS, se ameaça passar a atenção básica à saúde para as mãos privadas, segundo o Ministério da Saúde. Tem uma série de questões que no Brasil a instabilidade institucional e política muitas vezes afeta a possibilidade de resolver os problemas e de dar continuidade a políticas, né? E aí, claro, cabe à população fazer trincheira e tentar resistir, né? Jorge. Não, é verdade. E eu acho que mas é que eu insisto, sabe tudo, nessa questão da combinação da resistência com o pautar, né? Eu acho que isso é sempre importante para nós. Eu acho que na questão da participação, para pegar uma coisa e aprofundar, digamos, uma concepção de governo, né? O que a gente está observando em São Paulo hoje é que existe uma tentativa da prefeitura de reduzir os espaços de participação. Isso é uma coisa concreta, né? O Dória, ele extinguiu um conselho de participação do orçamento participativo. E isso era uma coisa bastante importante para a sociedade de uma forma geral. Ele reduziu para metade o número de conselheiros participativos das prefeituras regionais, né? Os sinais que estão havendo, na verdade, não são sinais na direção de ampliação, são sinais no sentido de reduzir a participação. Portanto, ele é contrário a tudo que a gente está discutindo aqui. E, efetivamente, isso é uma concepção de cidade, é uma concepção de governo, eu diria. É uma concepção de governo mais centralizador, não é? Que toma as decisões mais de cima para baixo, né? No fundo, é uma concepção da iniciativa privada. Se a gente olhar bem isso, quer dizer, a iniciativa privada, ela lida com essas questões. A iniciativa privada, ela tem algumas questões que são básicas para o seu desenvolvimento, né? Uma delas é uma clara obediência a alguns determinados princípios da iniciativa privada. Uma outra é uma disciplina muito forte. E uma outra é a busca de uma eficiência muito grande para a entrega de resultados de curto prazo. Isso é o que domina muitas vezes a iniciativa privada. Esse modelo, o Dória é um cara que vem da iniciativa privada, você pode até trabalhar dentro de um estado, de um governo, trazendo alguns desses princípios.
Mas as limitações da iniciativa privada, um governo é uma coisa que é muito mais alargado do que a iniciativa privada. Se você vem com esses princípios e com humildade diz, olha, eu sei que eu posso implantar alguns deles aqui, porque muitas vezes nós estamos precisando melhorar a gestão, muitas vezes nós estamos precisando avançar em alguns resultados mais efetivos e para isso pode ter processos, inclusive participativos, para avançar nessa direção. Não tem problema. Mas você querer, na verdade, colocar o Estado dentro de uma cidade, um governo, dentro de uma forma da iniciativa privada, ela é muito limitada, ela é muito reducionista. Então, o ideal era que você pudesse vir com isso e ter a humildade de falar, não, peraí, eu posso avançar nisso, mas eu estou aberto para as escutas, para os dilemas, para a riqueza, eu diria, porque isso deve ser mais celebrado do que lamentado, para a riqueza da sociedade de uma forma geral. Então, eu acho que esse modelo poderia avançar se você tivesse um pouco essa concepção para trazer. Não é o que a gente está vendo quando a gente vê a questão, por exemplo, da participação. Genilson estava falando disso também. Então, eu acho que essa questão, você vê na participação, você vê na imposição de um modelo de privatização, em que você pode discutir, olha, não é uma questão de ideologia, então não vamos discutir vamos tirar a ideologia de lado, mas para você avançar numa proposta dessa para a sociedade, você tem que justificar. Qualquer governo, eu digo, a Rede Nossa São Paulo, o programa são suprapartidários, eles tentam, na verdade, trabalhar, porque nós transitamos com vários governos, com o Kassab, com o Haddad, agora com o Dória, mas a questão é, como é que você é transparente permanentemente? Como é que você deixa claro as suas intenções? A privatização, como é que você justifica? Por que você vai fazer isso? Qual vai ser a entrega? Por que não está funcionando? Um espaço público, ele não tem que dar resultado como a iniciativa privada. É diferente, a iniciativa privada ela trabalha com uma questão de resultado. Qual o resultado? O termo custo-benefício, que é muito utilizado. Mas no setor público, isso não vale, a equação é outra. Muitas vezes você está efetivamente, é para isso que os impostos da sociedade vêm, você está gerando benefícios para, de alguma forma, inclusive atender as pessoas mais necessitadas. E a sociedade, na verdade, pode estar ocupando os espaços públicos, pode ocupar as praças, pode ocupar o que for, porque é esse um papel que o Estado tem também. Então, não justifica dizer, olha, não dá resultado. Então eu digo assim, mas qual é a proposta? O que se pretende? Como é que vão ser garantidos os interesses da sociedade e, sobretudo, da população mais carente? Então, essas discussões, se forem feitas de uma maneira transparente, mas as legislações, os atos são feitos na última hora, sem transparência. Então, esse processo, que é um processo antigo de governar, hoje ele está, digamos assim, está desalinhado com o momento que a gente está vivendo. Então eu diria assim, e a sociedade tem que lutar para isso. Então, no fundo, a gente fica discutindo para dizer, olha, o que a gente tem que exigir é transparência, o que a gente tem que exigir é a participação, a escuta, para que as decisões sejam tomadas em qualquer governo de uma maneira mais saudável. E democrática, né? E democrática. É o que a gente está, um déficit de democracia. Eu preciso fazer um intervalo, mas a gente já volta. Eu tenho várias perguntas aqui e a gente prometo que assim que a gente voltar do intervalo, os internautas mandam a pergunta durante a gravação do programa. Tenho várias, não deu tempo de colocar no primeiro bloco. Eu abro o segundo bloco colocando uma rodada de perguntas enviadas por internautas para os nossos convidados. Até já, não sai daí.